Mulher negra é presa por furto em supermercado. Mas o que estava na bolsa mudou tudo. A cena era tensa. Mariana entrou no supermercado com um nó na garganta, o coração acelerado. Sua bolsa pesada arrastava seus ombros, mas ela precisava daquelas compras. Arroz, feijão, um pouco de sabão. Itens básicos para sobreviver na cidade, onde tudo parecia pesar sobre ela. Os olhares, no entanto, eram cortantes. Murmúrios cruzavam o ar quando ela passava, como se estivesse fazendo algo errado só por estar ali naquele lugar. Olha lá, deve ser uma ladra, sussurrou uma mulher perto do caixa, enquanto o marido a segurava discretamente. Mariana sentiu o rosto esquentar. A resposta imediata era ignorar, seguir em frente. Mas a sensação era como um peso no peito, uma lembrança constante de que o mundo a julgava, antes mesmo de saber quem ela realmente era. Com as economias apertadas, Mariana decidiu que não poderia sair de mãos vazias. O olhar atento dos seguranças percorria o ambiente. Ela disfarçou, encheu a bolsa com o que podia e, num ato desesperado, pegou 2 pacotes de biscoito e uma barra de chocolate. Só isso, pensou. Só para um lanche que não seja só arroz. O coração pulava quando ela se dirigiu à saída, mas já era tarde. As luzes vermelhas se acenderam e as vozes a cercaram. Ei, você! Pare! Gritou um segurança, enquanto um grupo de pessoas parava para testemunhar o espetáculo. As risadas e os comentários a esmagaram. Antes mesmo que ela pudesse reagir, as mãos frias do segurança a prenderam. Na delegacia, a rotina fria era sufocante. Detida, com a mente confusa, Mariana começou a vasculhar sua bolsa. Com pouca esperança, encontrou um colar que acreditava ter perdido há anos. Era um colar antigo que sua avó lhe deixara. Uma herança cheia de histórias e memórias de um passado marcado pela dor. Lembranças de um roubo violento, quando sua avó foi atacada e tudo foi levado. Alegria e tristeza misturadas a cada toque da corrente. Mas, ao revelar a descoberta ao policial, o ambiente mudou. O colar estava ligado a um caso antigo, algo que a polícia já investigava. Sobre um político local. Um homem que se beneficiou dos crimes que consumiram a vida de sua avó. Você não faz ideia do que isso significa, murmurou o policial, olhar curioso. A tensão no ar era palpável e Mariana percebeu que estava prestes a se enredar em uma teia muito maior do que um simples furto. Ali, entre barras de sabão e olhares desconfiados, a vida de Mariana mudava. A polícia começou a aprofundar as investigações. O colar era o fio que poderia costurar a história trágica de sua família, a corrupção devastadora daquela cidade. As implicações a atingiam como um soco no estômago, e ela se viu diante de um dilema: aceitar uma vida imposta ou lutar por suas verdades e retomadas. À medida que alianças e traições se desdobravam, Mariana se questionava: seu passado a definia? Ou é a chance de reescrever sua história? Com o político se aproximando furtivamente, ameaçando siliciá-la, Mariana precisava decidir: manter-se calada ou erguer a voz e expor as injustiças que havia suportado por tanto tempo? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele
Like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As palavras do policial ecoaram na mente de Mariana. O colar em suas mãos parecia brilhar com uma luz própria. E o peso da situação a esmagava. Era tudo muito real. Mas ela não estava pronta para o impacto que estava prestes a sentir. Enquanto a investigação começava a ganhar força, algo nas sombras da delegacia começou a se mover. Os olhares cautelosos dos policiais mudaram de direção. A porta da sala se abriu com um estrondo e um homem de terno escuro entrou. Era um homem com uma presença intimidadora, e Mariana o reconheceu imediatamente. O político responsável por tantas desgraças na vida de sua avó. O mesmo homem que sorriu em eventos beneficentes enquanto suas ações sufocavam pessoas como ela. O nome dele ecoou em sua mente. Eduardo Fonseca. Ela não é mais uma ladra. Ela é uma testemunha fundamental, disse Eduardo, falando com um tom condescendente, como se a vida dela fosse apenas mais um jogo em seu tabuleiro corrupto. Os policiais, inicialmente céticos, olhavam para Mariana como se tentassem conectá-la a um enigma maior. Você vai nos ajudar, não vai? Continuou ele, a voz tão suave que parecia uma armadilha. Mariana sentiu a temperatura da sala mudar. O nó na garganta apertava e ela mal conseguia respirar. O que Eduardo sabia sobre ela? O que queria? Antes que pudesse responder, o celular de um dos policiais tocou, quebrando a tensão momentânea. Ele atendeu e, enquanto falava, seu rosto se tornou um quadro de horror. O quê? Uma explosão no centro? Como assim? Tem vítimas? Mariana congelou. O que estava acontecendo? Ela olhou para Eduardo, seus olhos se encontrando em um confronto silencioso. O político sorriu como se tudo estivesse exatamente como ele queria. Algo não cheirava bem. Parece que nossas prioridades mudaram, não é mesmo? Comentou Eduardo com um ar satisfeito. A sala começou a se agitar. Os policiais se mobilizavam e a atmosfera se tornava caótica. Mariana não havia feito nada e já estava no centro de uma tempestade muito maior do que imaginara. Você precisa me ajudar, insistiu Eduardo, essa urgência ardendo em sua voz. Você tem um colar que vale mais do que imagina. A última frase ressoou dentro dela, junto com as memórias de sua avó. O que isso significava? O colar era mais do que um símbolo de dor. Agora parecia ser uma chave para um segredo obscuro. Enquanto a delegacia se tornava um centro de confusão, um homem de meia idade correu pela porta, pálido e ofegante. Ele olhou para Mariana como se ela fosse um fantasma. Mariana, eu preciso falar com você! Quase gritou. A voz dele causou um arrepio que percorreu sua espinha. Quem é você? Ela perguntou, a voz embargada, enquanto um misto de reconhecimento e medo inundava seu coração. Eu sou João, seu tio, o irmão da sua mãe, disse ele, com os olhos cheios de lágrimas. O queixo de Mariana caiu. Ela nunca soube que tinha um tio. Decidi que era hora de revelar as verdades que sua família escondeu por tanto tempo. Eduardo não é quem você pensa que é. As palavras flutuavam entre eles. E a sala começou a girar. O colar tinha um poder que Mariana ainda não compreendia. E agora João estava aqui,
desafiando tudo o que ela acreditava saber. Quem era Eduardo realmente? Qual era a verdade que... Mariana olhou para o tio, para Eduardo e para os policiais que ainda corriam sem uma direção clara. A vida dela tinha mudado em frações de segundos e agora ela se via no centro de uma tempestade de revelações. O que mais estava escondido? A história dela estava prestes a ser reescrita. Mas a que preço? Ela respirou fundo, enquanto os olhares se fixavam embaixo de seu peso. O que ela escolheria? Falar ou calar? A verdade estava prestes a explodir. E ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Mariana olhou nos olhos do tio, o coração acelerado. Mas o que você quer dizer? Ela mal conseguia processar aquela revelação. Eduardo, com um sorriso que misturava desdém e curiosidade, observava a cena com uma expressão intrigante. A sala estava eletrificada. Cada segundo pulsava com a expectativa do que estava para se desenrolar. Eduardo não só é o responsável pela dor da sua avó, João disse, a voz embargada. Ele é o motivo por não termos nos encontrado antes. As palavras saíram como um sussurro, mas atingiram Mariana como um soco no estômago. Por quê? Por que ele faria algo assim? Antes que João pudesse responder, o som ensurdecedor de sirenes passou ao longe, ecoando pela delegacia. Mariana sentiu que a terra sob seus pés começava a tremer, e com um gesto sutil, João puxou o colar, agora brilhando intensamente em contraste com a tensão do ambiente. Esse colar, ele é uma chave para muitos segredos. E se Eduardo souber que você o tem, pode fazer qualquer coisa para recuperá-lo. Os olhos de Mariana correram entre as pessoas na sala. Os policiais, Eduardo com seu olhar calculador, o tio com suas lágrimas. O cerco parecia se apertar. Como você sabe disso, João? Ela perguntou, o medo pulsando em sua voz. O que você está escondendo de mim? João hesitou, os olhos arregalados pela urgência. A verdade sobre sua mãe e Eduardo está interligada a este colar. Quando a sua avó tentou expor seus crimes, ele não apenas a silenciou, mas também manipulou tudo para que você fosse mantida distante de nós. Mariana sentiu resistentemente, como se o chão sumisse sob ela. O que mais ela não sabia? A raiva começou a fervilhar em seu peito. Então, um estalo repentino ecoou pela sala como um tiro disparado. A porta da delegacia explodiu em pedaços e a cena tomou um rumo caótico. Houve gritos misturados como o estourar de vidros. E a lâmpada acima deles estourou em uma chuva de estilhaços. As pessoas começaram a correr em pânico. Eduardo imediatamente se agachou, enquanto os policiais se atiraram atrás de mesas, tentando proteger-se. O que está acontecendo? Mariana gritou, enquanto o pânico a envolvia. Um homem encapuzado apareceu na entrada, a arma em punho. Ele olhava fixamente para Mariana e um frio percorreu sua espinha. Onde está? A voz dele era rouca, repleta de desprezo. O que você quer? João gritou protetivamente à frente de Mariana. Não faça isso! Mas o homem só tinha olhos para ela. Mariana não sabia se era o colar ou sua própria presença que ele queria. Ela tem algo que pertence a outros, ele disse. E o peso das palavras fez o ar na sala parecer espesso. Súbito, um segundo homem, igualmente encapuzado, apareceu ao lado do primeiro. A tensão era palpável.
O barulho dos gritos dos agitados deixava a sala num estado de terror. Mariana sentiu suas mãos tremerem. O colar em seu pescoço parecia queimar. O que era aquele poder que envolvia aqueles objetos? O que eles sabiam? Que ela ainda não sabia? O colar! O primeiro homem gritou. Dê isso aqui! Ele gesticulou com uma arma e tudo se tornou um borrão de movimento. No meio do tumulto, Mariana hesitou. Diante de uma escolha que tinha o potencial de mudar sua vida para sempre. O colar era um símbolo de dor, mas poderia ser sua salvação ou condenação. Ela manteve a mão em volta do colar, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, isso é meu! Gritou, mais para si mesma, buscando um pingo de coragem. Eduardo observava sem se mover, os olhos vazios. A confiança que ele tinha evaporou, e ela percebeu naquele momento uma verdade assustadora. Quem ele realmente era permanecia envolto em mentiras. E quem deveria ser seu aliado podia muito bem se tornar o seu maior inimigo. No caos que se desenrolava à sua frente, algo dentro de Mariana se acendeu. O colar, com toda a sua dor e história, poderia ser a própria chave para destravar um passado que ela começava a desconfiar ser mais complexo do que imaginara. Mas a que custo? E a batalha pelo que realmente importava estava apenas começando. Mariana olhou nos olhos do tio, o coração acelerado. Mas o que você quer dizer? Ela mal conseguia processar aquela revelação. Eduardo, com um sorriso que misturava desdém e curiosidade, observava a cena com uma expressão intrigante. A sala estava eletrificada. Cada segundo pulsava com a expectativa do que estava por vir. Eduardo não só é o responsável pela dor da sua avó, João disse, a voz embargada. Ele é o motivo por não termos nos encontrado antes. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão, e Mariana sentiu que o chão estava se desmoronando sob ela. Mas por que ele faria algo assim? Antes que João pudesse desenvolver, a porta da delegacia explodiu em pedaços. Um grito ecoou, e o caos irrompeu. Vidros estouraram, e todos começaram a correr. O primeiro homem encapuzado apareceu, apontando uma arma para Mariana. O medo apertou seu peito como um laço. — O que você quer? João gritou, posicionando-se à frente de Mariana. — Não faça isso! Mas o homem só tinha olhos para ela, o olhar fixo e cheio de raiva. — Ela tem algo que pertence a outros, disse ele, quase rosnando. Mariana se sentiu paralisada, adrenalina disparada. O colar pesava no pescoço, como se estivesse ativo, pulsando. — Não! Isso é meu! Gritou. Um grito de desespero e desafio. O segundo encapuzado entrou, e a tensão estava no nível máximo. — Dê isso aqui! O homem gesticulou, e com um movimento rápido, o irmão de Mariana agarrou o colar. Foi rápido demais. A sala se silenciou e todos os olhares se voltaram para a peça de bijuteria. O que estava prestes a acontecer? O colar! João exclamou, seus olhos arregalados. Não faça isso! Mas algo mudou. Um olhar rápido entre os homens encapuzados e um sussurro, e o ambiente virou. O primeiro homem cutucou o segundo e a tensão aumentou. Um dos policiais tentou se mover e o homem encapuzado disparou, mas não direcionado a Mariana. Era Eduardo que caiu no chão. Uma expressão de choque estampada. Mariana congelou. O que acabara de acontecer? O homem encapuzado atirou em Eduardo e o clima virou de um pânico dissipado para uma cena de terror. Vamos embora! O segundo gritou, puxando o primeiro em direção à saída.
A movimentação rápida fez com que a sala ficasse ainda mais agitada. Eduardo! Gritou Mariana, mas era tarde demais. A adrenalina correu pelo seu corpo e o ar estava pesado. Ela olhou para seu tio, as emoções conflitantes ardendo como uma chama dentro dela. Eduardo, o homem que até então era uma figura poderosa e distante, caíra, sua máscara de segurança se estilhando na cena. A polícia cercou a cena. Gritos de ordem soaram e a confusão reinou. Ela olhou para o colar, agora em suas mãos. A estátua de confiança de Eduardo se despedaçava. O que isso significava? Ainda assim, ela não podia deixar de sentir uma onda de consequências que começava a se formar. Mariana! Precisamos sair daqui! João a puxou, mas ela hesitou. O que mais havia no colar que ainda não sabia? O que Eduardo realmente fizera? Qual era a verdade que conturbava a história dela? As perguntas ressoaram como eco em sua mente. E naquele momento, fez uma descoberta devastadora. Ele estava se preparando para outra coisa. O colar. Talvez tudo ligado a ele, pensou. O homem que caíra poderia ser a chave para muitos segredos. A adrenalina dissipada deu lugar a um frio intenso na espinha. João a puxou, mas ela se deteve. Eu não posso apenas ir. A verdade precisa vir à tona. No entanto, a cena à sua volta era um caos, e ela se perguntou se a verdade era realmente o que queria. O que aconteceria agora? E com o colar em mãos, quem faria parte da sua história daqui para frente? Os olhares de seus policiais se fixaram na direção dela, divididos entre preocupação e desespero. Consegue imaginar o ataque vindo de onde? O que está acontecendo realmente, Mariana? Um mistério profundo começava a se desenrolar e ela sentiu que não tinha todas as respostas. O colar em seu pescoço pode ter mais poder do que ela jamais poderia imaginar. A confusão na sala criava um espaço vasto para novas perguntas, e Mariana percebeu que estava apenas no começo de uma jornada muito mais sombria. Mariana sentiu o peso do colar em seu pescoço, adrenalina ainda escorrendo pelas veias, enquanto olhava para João, seu tio recém-descoberto. O caos ao redor dela parecia um borrão. O pânico dos policiais, os gritos da multidão e o sangue de Eduardo começavam a se misturar numa cena surreal que ela nunca imaginara. João segurou seu braço com firmeza. Não podemos ficar aqui, Mariana. Precisamos sair. Sua voz estava carregada de urgência. Mas a mente dela girava com tantas perguntas. O que mais ela não sabia? O que realmente significava aquele colar? Mas eu não posso simplesmente ir, respondeu ela, sentindo a necessidade de entender o que estava acontecendo. A verdade a consumia. E o olhar ansioso do tio só aumentava o nó em seu estômago. Como um movimento instintivo, ela apertou o colar e um frio percorreu seu corpo. O que estava ligado a isso? De repente, um tiro ecoou novamente, desta vez mais próximo. Aloísio, um dos policiais que tinha ajudado na abordagem inicial, caiu ao chão, gritando enquanto se contorcia. O caos aumentou e choques percorriam a sala. Diante de tudo aquilo, o olhar de Mariana encontrou o de Eduardo, que parecia estar lutando para se levantar. Mas algo estava errado.
Não! 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 Ela gritou, com as mãos apertando o colar bem mais forte. O que estava acontecendo? Eduardo, o homem que parecia tão imbatível, estava agora caindo sob o peso de suas ações. Algo dentro dela começou a se despedaçar. Foi quando a porta da delegacia se abriu com força e um grupo de homens mascarados entrou, armados, espalhando ameaças pelo ar. "Todo mundo no chão!" um deles gritou, enquanto Mariana sentiu um frio profundo na barriga. Uma onda de desespero atravessou a sala, misturada com pânico e caos. No entanto, no meio daquela confusão, uma voz familiar cortou o ar. "Mãe?" sussurrou Mariana, tendo certeza de que ouviria a própria voz. Olhando por cima do corpo de Eduardo, seus olhos se encontrarão com uma figura que ela nunca esperaria ver. Era sua mãe, estendendo as mãos com uma expressão de desespero, como se estivesse tentando entrar na sala. Mariana congelou. O mundo ao seu redor parecia ter parado. "Mãe!" ela gritou, a emoção tomada por uma mistura de felicidade e confusão. Por que ela estava aqui? Mas, ao mesmo tempo, a expressão da mulher era sombria, repleta de dor e segredos que Mariana sentiu. E lhe pertenciam. "Mariana, saia! É uma armadilha! Eles não são quem você pensa!" A voz da mãe era um eco distante, mas carregava um aviso que fez o coração de Mariana acelerar. O que estava acontecendo entre elas? Os homens mascarados avançaram. E o movimento brutal. Um deles agarrou o braço de sua mãe, arrastando-a. "Você vai comigo!" Ele rosnou com um sorriso que era mais um desafio do que uma promessa. "Onde está o colar, garota?" Mariana se sentiu arrastada para a confusão, suas pernas paralisadas de horror. O que aquela situação revelava para ela? O que sua mãe sabia que ela não sabia? No instante em que a mulher foi levada, uma lembrança aconteceu em um instante. O colar pode ter um poder sobrenatural que Mariana nunca sonhara. "Lua, colar, Eduardo!" ela murmurou, como se as peças começassem a se encaixar. A mãe estava tentando protegê-la, e tudo isso parecia parte de um plano que envolvia segredos profundamente enterrados. O que ela carregava? E por que Eduardo estava tão envolvido nesses mistérios? O chamado de João a despertou para a realidade mais uma vez. "Mariana, temos que ir agora!" Enquanto os primeiros tiros começaram a ecoar novamente, destroçando a sala ao redor dela. E no meio daquele caos, uma nova ideia pulsava em seu peito. Talvez Eduardo não fosse o verdadeiro vilão. O que ela realmente sabia sobre ele? E se toda essa história tivesse virado de cabeça para baixo em um instante, mudando tudo o que Mariana acreditava até então? O passado dela e de sua mãe a estavam levando a segredos mais sombrios. E a única certeza era que a verdade estava mais perto do que jamais sonhara. O que realmente significava aquele colar? O que mais Mariana descobriria? A sala se tornava um cenário de fúria, e ela estava vendo tudo com olhos deslumbrados. As dificuldades estavam apenas começando. E a verdadeira batalha por sua liberdade e por aquelas que amava estava prestes a ser travada. Mariana sentiu o peso do colar em seu pescoço, a adrenalina ainda escorrendo pelas veias, enquanto olhava para João, seu tio recém-descoberto. O caos! Ao redor dela parecia um borrão. O pânico dos policiais, os gritos da multidão e o sangue de Eduardo começavam a se misturar numa cena surreal que ela nunca imaginara.
João segurou seu braço com firmeza. Não podemos ficar aqui, Mariana! Precisamos sair! Sua voz estava carregada de urgência, mas a mente dela girava com tantas perguntas. O que mais ela não sabia? O que realmente significava aquele colar? Mas eu não posso simplesmente ir, respondeu ela, sentindo a necessidade de entender o que estava acontecendo. A verdade a consumia, quando de repente uma explosão ensurdecedora cortou o ar, fazendo as paredes tremerem. O teto começou a despencar e todo mundo caiu ao chão. Mariana se arrastou para longe das pedras que caíam enquanto tentava proteger o colar debaixo do seu vestido. O ar estava cheio de fumaça e gritos de pavor ecoavam. Mas havia algo maior. A porta da delegacia se arrombou com um ímpeto feroz e outra figura apareceu. Essa não era encapuzada nem armada, mas alguém que fez o coração de Mariana parar. Era a sua mãe. Mãe! Gritou Mariana, levantando-se de um salto, apesar do caos. O olhar da mulher estava cheio de uma mistura de terror e determinação. Mas o que mais chocou foi o brilho de um colar semelhante ao dela em seu pescoço. Era idêntico, mas em certa medida maior e reluzente. O tempo parecia parar. O que isso significava? Mariana, você não sabe! A mãe gritou, cortando barulho ao seu redor. Eduardo é... Uma armadilha, gritou um policial, tentando se colocar entre os encapuzados e as duas. Mas já era tarde. Um dos homens mascarados, que tinha se afastado, apontou uma arma para a mãe de Mariana. Deu pra gente ou... Mariana não deixaria. Não! Gritou. Ela não sabia se a mãe escondeu tudo isso dela. O colar, a história dela, a dor da avó. Mãe, o que está acontecendo? O que você e Eduardo... O que ele tem a ver com tudo isso? Suas palavras saíram em um turbilhão. A mãe hesitou, os olhos arregalados, e Mariana percebeu que havia algo mais sobre aquele colar. Eu não posso falar aqui. E antes que ela pudesse explicar, o caos reinou novamente. Julie, chega! O grito de João a fez voltar a si. Ele estava atrás dela, tentando garantir que tivessem a salvo, enquanto os policiais lutavam contra os encapuzados. Mas o que ele disse fez seu coração disparar. Julie, essa é a minha mãe? O olhar confuso de Mariana foi direto ao da mãe, que finalmente deixou escapar a verdade. Sim, eu sou Julie, mas não só sua mãe. Sou também... As palavras dela foram cortadas por um tiro que explodiu a poucos metros de onde estavam. A sala inteira tremeu novamente, e todo mundo aterrorizado a olhou. As revelações estavam nas pontas da língua. E Mariana sentiu o chão se abrir sob ela. Essa mulher que era sua mãe, agora tão perto e tão cheia de mistérios, não era apenas quem ela tinha imaginado. Com tudo acontecendo ao seu redor, a única coisa que fazia sentido agora era que Mariana estava em um enredo de traições mais profundas do que ela jamais sonhara. Essas verdades ainda estavam por vir, e toda a confusão estava apenas começando. O que mais havia escondido? O que Eduardo tinha a ver com tudo? Principalmente, quem eram realmente eles? O colar em seu pescoço pulsava com uma energia que Mariana não entendia, mas seu significado estava prestes a ser revelado de maneira devastadora. O cenário que antes parecia um simples furto estava se transformando em uma armadilha letal, colocando sua vida e de sua família em risco. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo novamente,
E Mariana sabia que agora não teria como voltar atrás. Mariana sentiu o peso do colar em seu pescoço. A adrenalina ainda escorrendo pelas veias enquanto olhava para João, seu tio recém-descoberto. O caos ao redor dela parecia um borrão, o pânico dos policiais, os gritos da multidão e o sangue de Eduardo começavam a se misturar numa cena surreal que ela nunca imaginara. João segurou seu braço com firmeza. Não podemos ficar aqui, Mariana. Precisamos sair. Sua voz estava carregada de urgência, mas a mente dela girava com tantas perguntas. O que mais ela não sabia? O que realmente significava aquele colar? Mas eu não posso simplesmente ir, respondeu ela. Sua necessidade de entender o que estava acontecendo transparecendo em cada palavra. O olhar da mãe, cheio de mistério, a perturbava. O que ela estava escondendo? Foi quando a porta da delegacia se abriu com um estrondo. Uma figura familiar apareceu, deixando todos em estado de choque. Era a avó de Mariana, Aparecida. Mas não era a avó que ela lembrava. Havia algo sombrio em seu olhar, e seu semblante estava marcado por anos de dor. Mariana, gritou ela, a voz rouca, como se carregasse o peso do mundo. Escute-me, é uma armadilha! O coração de Mariana disparou! A pancada de emoções misturadas a atingiu como um soco no estômago. A avó estava morta! Ela sempre soubera. Mas ali estava ela, viva, e no meio do caos, tudo começava a fazer sentido. A história da família que Mariana achava ter aprendido agora se desfazia como névoa. Os homens encapuzados pararam, confusos, os olhares mudando rapidamente entre a avó e Mariana. Quem são eles? O que você está fazendo aqui? A avó continuou, com o olhar fixo em Eduardo. Agora, caído no chão, um fio de sangue escorrendo de sua testa. Você não pode confiar nele. Ele está por trás de tudo. O pânico tomou conta. Junto com o desespero crescente, Mariana ousou perguntar: Mas como você pode estar aqui? Você morreu. O medo e a incredulidade a fizeram tremer. Isso não é o que você pensa. Fui forçada a fingir. E a verdade por trás do colar. Aparecida hesitou, os olhos castanho escuros brilhando como se contivessem segredos profundos. Ele é a chave de um legado sombrio que conecta tudo isso. Eduardo! Eduardo é meu filho! A revelação caiu sobre todos como uma bomba. Um sussurro percorreu a sala. João, atordoado, fixou o olhar na avó. O quê? Como assim? Eduardo é o que lhe aconteceu. Ele a perseguiu, a manipulou e eu deixei isso acontecer para proteger vocês. A voz de Aparecida agora tremulava com toda a dor contida de anos. Vacele não! É só um político. Ele tem laços com o crime organizado e eu não pude fazer nada. Antes que me obrigassem a desaparecer. Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés. A conexão familiar que achava compreendida agora se transformava numa série de eventos caóticos e tristes. Você não pode estar falando sério, disse ela, lutando para entender. Você tem que me contar tudo. Mas um barulho repentino interrompeu sua súplica. Um segundo grupo de homens encapuzados surgia na porta com armas em punho e o clima mudava novamente. Saiam do caminho! Gritou um deles, apontando diretamente para eles. O desespero voltou a crescer. Precisamos sair rápido, disse João, puxando a avó e Mariana, mas ela hesitou. Estava perdida. Em meio a tantas verdades reveladas. Mariana é uma armadilha.
Tudo isso é um jogo, Aparecida insistiu. Eduardo não é um inimigo fácil. Ele é mais forte do que você imagina. O ar pesava enquanto todos se moviam em direção à saída. A pressão da situação apertando a garganta de Mariana. Os homens encapuzados estavam cada vez mais perto e o suspense era quase letal. As luzes piscavam e tudo parecia desabar. Em meio a este turbilhão, o colar em seu pescoço começou a brilhar intensamente, como se tivesse vida própria. Era como se as energias do passado estivessem despertando, conectando-se a algo que Mariana ainda não compreendia. E nessa fração de segundo, uma visão cruzou sua mente. Um ponto! Vislumbre de vidas anteriores, de sofrimento e reivindicações. Foi nesse instante que, enquanto todos corriam para a saída, Mariana percebeu. Tudo o que achava saber estava prestes a mudar radicalmente. O que mais estava escondido sob o véu de mentira? Quem mais na sua vida estava envolvido nesta teia de segredos? E o que realmente significava o colar? A confusão crescendo em seu peito, Mariana ouviu a avó gritar: "Saia daqui, Mariana! Lute por sua vida!" E, com uma urgência pulsando em suas veias, ela percebeu. A batalha estava apenas começando. E as respostas que tanto desejava poderiam ser mais mortais do que ela imaginava. Mariana sentiu o peso do colar em seu pescoço, a adrenalina ainda escorrendo pelas veias. Enquanto olhava para João, seu tio recém-descoberto, o caos ao redor dela parecia um borrão. O pânico dos policiais, os gritos da multidão e o sangue de Eduardo começavam a se misturar numa cena surreal que ela nunca imaginara. João segurou seu braço com firmeza. "Não podemos ficar aqui, Mariana. Precisamos sair." Sua voz estava carregada de urgência, mas a mente dela girava com tantas perguntas. O que mais ela não sabia? O que realmente significava aquele colar? "Mas eu não posso simplesmente ir", respondeu ela. Sua necessidade de entender o que estava acontecendo transparecendo em cada palavra. O olhar da mãe, cheio de mistério, a perturbava. O que ela estava escondendo? Foi então que a porta da delegacia se arrombou com um estrondo, e um grupo de homens mascarados irrompeu, armados e prontos para qualquer coisa. "Todo mundo no chão!" um dos homens gritou, e o pânico aumentou a cada segundo. Mariana queria correr, mas seus pés pareciam colados ao chão. E então, tudo aconteceu em um instante. Um dos homens apontou a arma diretamente para a avó. "Dê-nos o colar agora!" A voz dele reverberou como um trovão, e o mundo dela parecia desabar. "Mãe, não!" gritou Mariana, mas foi tarde demais. Aparecida, sua avó, virou-se com uma feição extremamente séria. "Mariana, não!" A voz dela soou como um aviso. E então, num movimento rápido, Aparecida girou e, com um gesto milagroso, retirou um colar. Ainda mais brilhante do pescoço. Ninguém viu isso chegando. O colar dela parecia pulsar, emitindo uma luz intensa que preenchia a sala de sombras. Isso nunca tinha acontecido antes. Era como se uma ligação mágica se formasse entre eles. Os homens encapuzados congelaram por um momento, surpresos, e o caos se transformou em silêncio. "Você não devia ter vindo à cidade", murmurou o homem à frente.
seu tom agora sombrio. Isto não é seu. Você não sabe o poder que lhe pertence. Ele se virou para seus comparsas, a confusão nas feições deles. O tempo parecia ter parado. Mariana sentiu um nó na garganta. O que ela não estava entendendo? Seu olhar se fixou na avó. O que aquele colar realmente significava? Sua mente girava. A verdade estava se desdobrando à sua frente, como um enorme quebra-cabeça, e todas as peças não se encaixavam. Julie, precisamos sair agora! Gritou João, tentando puxar Mariana para a porta, mas ela estava paralisada. Mariana, não olhe para ele! Sua avó gritou, mas Mariana não conseguia desviar o olhar. Naquele segundo crucial, uma explosão ensurdecedora ecoou. O chão tremeu sob seus pés. O vidro das janelas estourou em 1000 pedaços. A sala caiu em caos novamente. Os homens encapuzados, em pânico, começaram a atirar em todas as direções. Gritos de desespero preenchiam o ar. Mariana caiu ao chão, os estilhaços do vidro cortando ao seu redor. Os policiais estavam gritando ordens, tentando controlar a situação, mas era um completo desastre. O cheiro de pólvora e destruição enchia suas narinas. E no meio disso tudo, o olhar de Aparecida se fixou em Mariana, cheio de uma mistura de amor e dor. Mariana, o colar, eu não sou quem você pensa que sou. Eduardo, ele é seu pai. As palavras cortaram o ar e tudo parou. Mariana olhou para o colar, incrédula. Ela mal conseguiu respirar. O homem que tinha sido tratado como o vilão tinha um laço sanguíneo com ela? Você tem que estar brincando! Gritou, mas o olhar sério da avó não permitiria que ela negasse o que acabara de ouvir. O pânico continuava, mas uma nova tempestade se formou dentro de Mariana. Obter respostas nunca foi tão urgente. Respirações rápidas, o desejo de compreender quem realmente era. Qual era a diferença entre ela e Eduardo? Qual seria a verdadeira história da sua família? A sirene da polícia zunia ao fundo e o colar no pescoço de Mariana começava a brilhar novamente, como se estivesse respondendo a uma verdade viscosa, prestes a ser revelada. Agora, em meio ao caos, ela sentiu que também era uma peça nesse jogo perigoso. E o que aconteceria a seguir iria mudar tudo mais uma vez. Mariana sentiu o peso do colar em seu pescoço, a adrenalina ainda escorrendo pelas veias, enquanto olhava para João. Seu tio recém-descoberto. O caos ao redor parecia um borrão. O pânico dos policiais, os gritos da multidão e o sangue de Eduardo começavam a se misturar numa cena surreal que ela nunca imaginara. Mariana, o colar não é apenas um colar. Aparecida insistiu, seus olhos transmitindo urgência e medo. Ele está ligado a algo muito maior do que nós sabemos. Mãe, por favor! Gritou Mariana. Mas as palavras soaram como ecos perdidos em meio ao barulho. A pressão estava aumentando. Os homens encapuzados pareciam mais ameaçadores e a sala pulsava de tensão. Foi então que a porta se abriu num estrondo, revelando um grupo de homens armados que já não eram desconhecidos. Eram agentes disfarçados, infiltrados, como uma sombra que se arrastava pela corrupção da cidade. Mais que isso, era uma arma secreta de Eduardo. Parados! Ninguém se mexe! Gritou um deles, o olhar fixo em Mariana. Um fio sombrio envolveu a cena.
Aparecida, com uma expressão de pânico, gritou: Não, não deixem eles pegarem você, Mariana! Mas a pressão estava insuportável. Com um gesto rápido, um dos homens armados puxou um dispositivo de sua jaqueta e um forte clarão iluminou o ambiente, criando uma confusão de sons e gritos. Mariana piscou e tudo ficou escuro. O chão tremia e, enquanto tentava se levantar, um nó de pânico se formava em seu estômago. Mal conseguiu perceber o que estava acontecendo. De repente, uma presença obscurecida apareceu entre a fumaça e uma voz familiar cortou o ar, como uma lâmina afiada. Surpresa, minha querida! Era Eduardo, agora com bandagens no rosto, como um fantasma que nunca deveria estar ali. Sua expressão mesclava dor e arrogância. Eu sempre soube que você acabaria aqui. Você está maluco! Gritou Mariana, sua voz tremendo. Você está vivo? Claro que estou! E agora que você está aqui, posso finalmente obter o que quero. Ele deu um passo em direção a ela. Os agentes disfarçados estavam prontos para agir. Mas uma onda de reconhecimento cruzou o olhar de Eduarda. Um choque foi sentido por todos. Mãe, não! A súplica de Mariana ecoou, enquanto Aparecida ainda tentava se prevenir de qualquer exclamação. Aproximação. Eduardo riu, um riso que era uma mistura de desespero e triunfo. A verdade, minha querida, é que suas avós, suas mães, sempre souberam. E essa história, este colar, tudo isso é apenas um pedaço do quebra-cabeça que eu controlei por anos. Mariana ficou atônita. A conexão entre os segredos de sua família e as ações de Eduardo estavam mais entrelaçadas do que ela podia imaginar. O colar em seu pescoço começou a brilhar intensamente, quase como se estivesse reagindo ao desespero da situação. As luzes iluminavam cada rosto e tudo revelava uma nova verdade. Como poderia ele manipular tudo isso? Eduardo, o que você quer de mim? Perguntou Mariana, seu coração acelerando. Eu quero o seu. Poder, disse ele, apontando para o colar. É a chave! E se me ajudar, eu posso poupar aqueles que você ama. Sensação de traição envolveu Mariana como um manto pesado. Em um instante, tudo o que ela acreditava sobre seu passado, sua mãe, sua avó e até sobre Eduardo estava em desordem. Era possível que, de alguma forma, ele estivesse ligado à destruição da sua família. Com um grito ensurdecedor, as sirenes do lado de fora da delegacia soaram e o cenário tornou-se um pesadelo de formas distorcidas. Então, um estrondo. O teto começou a desabar. Mariana, em um ato de impulso, agarrou o colar e gritou: Esse é o nosso legado! Na fração de segundo seguinte, a luz que emanava do colar explodiu em um brilho ofuscante, colocando tudo em caos. E nesse momento, a verdadeira reviravolta aconteceu. Assim que a luz se dissipou e Mariana olhou ao redor, percebeu que Eduardo estava paralisado, como se uma força invisível o tivesse dominado. Os homens armados caíram ao chão, inconscientes, enquanto Aparecida e João se afastaram lentamente. Um grito de pura euforia ecoou enquanto a sala se enchia de um resplendor brilhante. Nesse turbilhão de luz e sombras, uma nova verdade se manifestava. Mariana estava em controle. O colar não era apenas uma herança, era sua verdadeira essência. E a principal questão surgiu em sua mente.
O que ela faria agora com esse poder recém-descoberto? Como utilizá-lo naquela situação? A luz começava a se apagar e, ao cair a ficha, o olhar de Mariana se fixou em Eduardo. Agora, tudo parecia possível. A batalha não estava perdida, mas tinha que fazer uma escolha rapidamente. Qual o próximo movimento? Ela poderia seguir o caminho da vingança ou tentar salvar aqueles que estavam ao seu redor? Essas perguntas a acompanhariam, mesmo enquanto tudo em sua vida mudava em um piscar de olhos. Mariana sentiu o pulso acelerado do coração, enquanto a luz do colar iluminava tudo ao seu redor. A confusão tomou conta da sala, mas uma certeza começou a brilhar dentro dela. Era hora de decidir. Eduardo, agora próximo a ela, estava atordoado. E... ponto. A avó continuava a se proteger, olhando para os homens armados com olhos de desespero. Esse colar é a chave e eu sei o que fazer com ele, gritou ela, a determinação vibrando em sua voz. Mariana não tinha certeza de como, mas queria usar o que havia herdado. Um poder que a conectava a um legado, a um passado que estava prestes a revelar-se. Os homens de Eduardo hesitaram, e com um gesto rápido ela ergueu o colar que pulsava com força. A luz se intensificou, iluminando o rosto de todos na sala. Vocês não vão me levar. Este colar pertence à minha família e eu não sou mais uma vítima. A força de suas palavras atravessou o ambiente enquanto o brilho crescia, ofuscante. Eduardo sorriu, mas não era um sorriso de conforto. Você não sabe o que está fazendo, Mariana. Ele parecia nervoso. A sala, agora cheia de luz, tornou-se um campo de batalha entre o medo e a coragem. O impacto daquela luta não era apenas físico. Era uma luta de verdades e mentiras, de passado e presente. A chaque respiração, a força do colar crescia, como se uma corrente ancestral estivesse despertando. Mariana viu os rostos dos homens encapuzados mudarem de determinação para confusão. Recuem! O que vocês estão fazendo? João, seu tio, avançou ao seu lado, com os olhos fixos no colar. Vamos, Mariana! Juntos! As palavras de incentivo a fortaleceram. A luz se espalhou, criando uma barreira entre eles e os ameaçadores. E a sala parecia vibrar com uma energia nova. E então, sem aviso, a porta da delegacia estourou novamente. Agentes armados entraram, mas os homens encapuzados, agora atordoados pela luz do colar, começaram a ceder. O caos tomou conta. A tensão estava no auge. Mariana finalmente percebeu que não era apenas a força do colar que intimidava. Era sua determinação, sua coragem que inspirava a mudança. Eduardo hesitou, recuando um passo. Eu não vou deixar você me parar! Gritou ele, tentando resgatar seu poder. Mas a fraqueza começou a transparecer. A verdade do colar estava liberando uma força maior. A força da justiça, da proteção que sua família. Este é o legado que você nunca deveu controlar. Ele é meu. Mariana proclamou, a luz em suas mãos refletindo em seu rosto determinado. E nesse instante, enquanto a sala vibrava, um clarão iluminou tudo ao redor, e o peso do passado finalmente começou a se dissipar. Uma explosão de energia surgiu, e os homens de Eduardo foram jogados para trás, enquanto a avó e João se aproximavam. Mariana, Aparecida gritou, agora livre da sombra de Eduardo. Você fez isso. Eu sabia que você era especial.
O poder da família estava finalmente juntando os laços e as histórias não contadas. Ao ver Eduardo se afastar, cercado por aqueles que até então eram seus aliados, Mariana chamou um quadro do Melo. Percebeu que a balança havia mudado. Isso não termina aqui! Gritou ele, mas a voz dele estava carregada de frustração. Os agentes se mobilizavam e a jornada estava se aproximando de um ponto final. Mas outro caminho começava a se abrir. Mariana olhou para sua avó e o amor e a dor estavam ali. Vamos limpar esse legado juntos, disse com firmeza. A luz do colar febril ainda iluminava o espaço, enquanto a verdade finalmente exposta girava em novos caminhos a ser explorados. Mas uma pergunta ecoava em sua mente. O que realmente iria acontecer agora? Os destinos se entrelaçariam, e Mariana sentiu que esse era apenas o começo de uma nova jornada. Respirou fundo. Estava pronta para afrontar o que viesse pela frente. Bom, se você chegou até aqui, você não pode deixar de se inscrever no canal agora. Esse é um momento de mostrar seu apoio e fazer parte da nossa comunidade. Isso impulsiona o nosso conteúdo e mostra que você quer mais histórias como essa. Além disso, precisamos da sua opinião. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final incrível. Estou animado para saber o que você pensa. E não se esqueça de compartilhar este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Você precisa fazer isso. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa aventura.